é uma droga excelente. Por quê? Porque o foco dela, entre aspas, vai ser muito mais no anabolismo, né? Então, por isso que ela é usada em idosos, por isso que é usada em criança, por isso que é usada em mulheres, justamente porque são populações que você não pode androgenizar. Assim, eu gosto da oxandrolona por causa disso, assim. Tem um excelente respaldo de segurança e de eficácia clínica. Por muito tempo a gente sempre escutou que é droga de mulher, que é fraquinho, que é tic-tac, pode mandar, que não dá nada, pré-treino. Não dá nada. Qual que é a sua visão sobre o oxandrolona? Eu queria que você falasse também um pouco depois sobre o oxandrolona para mulher, que a gente raramente fala aqui sobre droga para mulher. Acho que é interessante a gente abordar um pouco. Dos esteroides anabólicos, existem meios, por exemplo, né, existe uma metodologia de você digitar as palavras certas, do jeito certo, né, para você jogar nas bases de dados científicas para ela te trazer esses estudos, tá? Que nem se ela falasse russo, eu tenho que escrever em russo, né, para poder fazer isso. Uma linguagem de programação para fazer isso. Fazendo isso de uma forma estruturada, que é como se deve fazer pesquisa, nas grandes bases de dados científicas, a oxandrolona é o esteroide anabólico que mais tem estudos. E mais tem estudos de boa qualidade e mais tem estudos de longo prazo. Então é o esteroide hoje que é melhor estudado, do ponto de vista clínico. Tem estudo, por exemplo, de acompanhamento de 5 anos. Caramba. De oxandrolona. Caralho. Então tem estudo, por exemplo, com 80 mg de oxandrolona em cara que tem hepatopatia. Tem vários aspectos diferentes, né, do uso da oxandrolona. Por que eu gosto da oxandrolona? Justamente por causa disso. O respaldo é muito grande e é um esteroide que tem uma adequada segurança clínica e que tem uma eficácia comprovada. Então, por isso que eu acabo gostando. E como ela tem um padrão de que ela não aromatiza e não vai aumentar o seu DHT, por exemplo, né? Então os efeitos de aromatização, de você aumentar, por exemplo, como a testosterona acontece, ou os efeitos de aumentar o DHT, por exemplo, você não tem com a oxandrolona. Você tem estímulos no receptor androgênico? Sim. Se eu der 30 mg de oxandrolona para uma mulher, cara, ela vai ter androgenização. Não é porque ela é pouca, ou seja, a relação, o quanto que ela é androgênica, o quanto que ela é anabólica, ela é muito mais anabólica do que androgênica. Então, se a testosterona fosse 1:1, a oxandrolona seria mais ou menos na casa de 10:1. Então, por isso que ela é usada em idosos, por isso que é usada em criança, por isso que é usada em mulheres, justamente porque são populações que você não pode androgenizar e que você também não pode, por exemplo, aumentar o estrogênio, por exemplo, na pós-menopausa. Se aumentar o estrogênio da mulher, você pode favorecer um câncer de mama, por exemplo, né? Então, é mais por isso, assim, né? E a galera acha que a oxandrolona, por ser seguro, por você ter comprovação, que também é balinha. Você fala, cara, não é bem assim também. Se você pegar... O pessoal chama de low dose 10 mg para mulher. 10 mg de um androgênio para uma mulher são 70 mg na semana. A dosagem masculina é entre 70 e 100. Ou seja, eu estou dando suficiente para uma dosagem de homem para essa mulher. Então, provavelmente ela vai ter androgenização. Algum grau de androgenização. É óbvio que tem as pessoas que são fora da curva, né? Eu já acompanhei pessoas que estavam usando 20 mg por semana, por dia, sem androgenização, mas são pontos fora da curva. Sim, né? Não é o normal. Sim. Então, assim, eu gosto da oxandrolona por causa disso, assim. Tem um excelente respaldo de segurança e de eficácia clínica boa para você usar em diversos cenários. E assim, realmente é uma droga boa para mulher, por esses aspectos que você falou? Sim, porque ela é mais anabólica e ela é menos androgênica, né? Então, por exemplo, se você pegar num caso de doença, onde a pessoa vai perdendo massa muscular, e a gente chama de sarcopenia, né? Ou vai perdendo massa óssea, que a gente chama de osteopenia e osteoporose. Eu tenho, às vezes, fases da vida, por exemplo, na pós-menopausa, que eu não poderia dar estrogênio para essa mulher, porque eu posso favorecer um câncer de mama. Então, você tem uma droga que não espana para nenhum dos lados, tanto para DHT, para androgenizar e tanto para aromatizar, é uma droga excelente. Por quê? Porque o foco dela, entre aspas, vai ser muito mais no anabolismo, né? E você vai ter menos efeito colateral. Então, eu acho que é uma droga que, sim, para mulher, para criança, tem muito estudo com criança. Mas como que usam para criança? Para crescimento, por exemplo. Ah, é? Por quê? Justamente Será por causa que tá tarde disso. pra tentar, bebezinho? Não, acho que dá pra ganhar uns crescer, 5 vamos centímetros tentar, aí, vamos cara. Um GH junto, né? Então, porra, aí vai dar bom, hein? Quando a criança não... Quantos aí, doutor?
O I não. Vamos medir em quilo. Você pega, por exemplo, a criança, a menina que menstrua cedo, que ela tem os seus aumentos dos níveis hormonais, ela fecha as placas de crescimento, né? O menino que entra na produção de testosterona mais cedo, ele também vai ficar mais baixinho. Então, tanto a testosterona quanto o estradiol, eles vão aumentar essa sua formação óssea, vamos dizer assim, essa maturação óssea. Só que quando você está crescendo, o anabólico ele vai aumentar a sua capacidade de crescimento sem espanar para nenhum dos lados, sem aumentar testo, sem aumentar estrogênio. Então, você tem com crianças com déficit de crescimento estudos grandes, com dosagens pequenas, obviamente, mas que você tem aumento da altura final dessas pessoas, né? Caramba, não sabia que usava para crescimento. Tem bastante. Também não sabia o disso, que não. mais tem estudo para oxandrolona é em queimados. Isso eu já vi bastante. Já ouvi falar. Síndrome de Turner, que é uma doença genética, que tem também déficit de crescimento, e para déficit de crescimento. Um dos primeiros estudos de oxandrolona é de 1962, que é com crianças que naquela época eles chamavam de mongoloides, que é o síndrome de Down. Né? Para crescimento, porque o síndrome de Down tem uma estatura mais baixa, para crescimento em crianças com síndrome de Down, com uma adequada segurança clínica. Ela trabalha de 1960 e pouco, né? Ou seja, mais de 50 anos atrás já tem essa documentação.